Existe uma forma muito sofisticada de desperdiçar a sua vida que talvez você nunca tenha parado para pensar, que é estar perfeitamente adaptado ao contexto aonde você está. Não tem como esse contexto onde você está estar 100% perfeito, mas a gente se adapta. E ok, a energia de adaptação é uma energia boa, uma energia de sobrevivência, mas muitas vezes a gente não experimenta a vida. Parece que, às vezes a gente vê pessoas que estão num contexto, qualquer que seja, num contexto de trabalho, num contexto de relacionamento, num contexto de vida, às vezes numa cidade que ela não tem uma qualidade boa de vida, ela está num contexto que não faz sentido, mas passou a fazer sentido com o tempo, porque ela se adaptou àquilo. E porque ela se adaptou muito bem, ela foi tão competente em se adaptar que agora ela já nem lembra mais que existem outras possibilidades. Que existe possibilidade de transformar determinadas realidades. Aí você tem determinados quadros emocionais, como por exemplo quadros de ansiedade, que parecem ser naturais, parecem ser coisas que o ser humano normal vive. Ela olha em volta, ela vê outras pessoas vivendo as mesmas coisas, os mesmos sintomas. Às vezes ela vai tomar remédio, às vezes ela vai viver aquilo simplesmente, e ela esqueceu que isso é, talvez, o corpo chamando a atenção. Ei, me escute. Eu estou aqui te lembrando que isto que você se adaptou com muita competência e perfeição, você não deveria ter se adaptado. Então, às vezes, o seu corpo está tentando te mostrar e você não está ouvindo. Há determinadas situações na vida e determinadas transformações que a gente recebe sinais. A gente recebe ali sinalizações de que aquilo não é para ficar daquele jeito. E às vezes a gente ignora. Existe, por exemplo, um nível de vida que ele é basicamente uma resposta ao ambiente onde você está inserido. Ele é composto de respostas fisiológicas, não só comer, dormir, mas também aos impulsos, os impulsos físicos e fisiológicos. Existe uma forma de gerenciar e conduzir a vida que ela é muito superficial. Basicamente, ela é composta dos impulsos fisiológicos, tanto as necessidades quanto os impulsos, as vontades que a gente tem, uma satisfação dessas vontades mais básicas, e um atendimento das normas sociais. E aqui eu estou incluindo até os desejos, né? O desejo de ser bem-sucedido, o desejo de ter um bom salário, o desejo de ter a própria casa, o próprio lugar para morar. Tudo isso que eu descrevi não está errado, mas ainda é algo que tem muito pouco de autonomia. Tomás, como assim tem pouca autonomia? Uma vida dessa eu estou feliz. Pois é, mas ela é uma simples resposta ao ambiente. Ela é uma resposta contextual. A tua vida pode ser mais que isso. E existe um lugar único da pessoa que você é que não precisa ficar limitada só a esta padronização que eu acabei de citar. Então vamos pensar aqui numa rotina básica. Acorda, toma café da manhã, vai para o trabalho que não te desafia, não te interessa, mas que paga as suas contas, aí você volta para casa, assiste lá um Netflix ou alguma coisa e dorme porque no outro dia você tem que trabalhar. Aí chegou sexta-feira, você comemora que é sexta-feira, você sai à noite ali, talvez bebe alguma coisa, tal, vai pro final de semana e aí você precisa colocar alguma coisa no final de semana que seja possível de ser colocada no Instagram para mostrar que você está vivendo a sua vida. Então você vai, faz essa coisa para poder postar no Instagram, aí passa o final de semana, chega a segunda-feira e pronto, hora de fazer o café da manhã para poder ir pro trabalho que paga as suas contas, mas que você não gosta tanto assim. Ok. Você pode até atender às suas necessidades mais básicas e você pode até ter alguma compensação, mas percebe que continuou sendo padronizado demais, continuou sendo bem sem graça.
É quase como se a gente acessasse a vida, mas tivesse a sensação de que a gente acessou a vida que esperavam que a gente acessasse. Você chegou no lugar ou está caminhando para o lugar que esperavam que você chegaria e que desejaram para você. Veja, não estou fazendo tempestade num copo d'água. Eu estou apenas desenhando um cenário que não me parece suficiente. Você não precisa, talvez você que está me ouvindo aqui agora, não precisa se conformar com essa situação. Você pode se fazer perguntas, pode questionar um pouco se a vida que você quer experimentar é apenas essa de fato. Diante disso, a gente chega num contexto em que os problemas emocionais que a gente tem e os problemas que a gente tem na vida são, na verdade, algo que vai chamar a atenção que existe esta vida que eu descrevi e existe uma outra vida potencial aqui. Essa tensão desses dois cenários é que é a ansiedade que você está vivendo, o medo que você está vivendo, né? Quadros às vezes depressivos. Quadros emocionais de maior ou menor gravidade são a tensão entre o lugar onde você está e o lugar onde o teu ser, eu não digo onde você gostaria de estar, eu diria onde o teu ser aponta e diz, olha, eu acho que dá para chegar lá, eu acho que aquilo é vida, aquilo é possível. Não estou falando sobre conquista material, não estou falando, eu tô falando de uma forma que o teu ser responde melhor do que qualquer exemplo que eu der aqui. E isso que eu estou te falando não é uma ideia que saiu da minha cabeça. Tem um psiquiatra norueguês que ele fala que a doença emocional, mental, ela é não um problema do cérebro, é uma indicação de capacidade. É um chamado que quase, ele não fala isso, né? Eu tô falando, quase esfrega na nossa cara que a gente tem potencial, de que a gente pode viver uma vida melhor. Então não é um problema de saúde, até, mas não é um problema que precisa ser curado, que é o que normalmente a gente faz, né? A gente só vai trabalhar aquele problema e ele é curado. Não. Ele é um indicativo não só de que algo está errado, de que algo não está legal, de que eu posso sair daqui e ir para cá. Não é só que existem esses dois mundos, mas que eu sou capaz de chegar lá. Então, ele coloca de uma forma interessante, que é o problema em si é um indicativo de capacidade. Significa que você que vive esse problema tem a capacidade de sair daqui e chegar aqui. Tem algum sentido. Tem algum sentido. É o corpo clamando, é o corpo dizendo, ei, podemos ir para outro lugar. Ei, esse lugar onde você está não é vida. E aí pensa assim, ó, você estava aqui. Teu corpo te levou a sinalizar que é tempo de mudar para cá, para esta qualidade de vida. Você começou a experimentar alguma angústia, você começou a experimentar algumas coisas desconfortáveis aqui. Aí você recebeu uma medicação, e eu não estou sendo contra a medicação é uma maravilha. Essa coisa de largar a medicação quando o profissional que nos atendeu indicou é loucura. Dito isso, feita esta ressalva, você toma uma medicação que te traz de volta para cá. O problema não é a medicação. O problema é entender que eu devo voltar para um lugar, de me adaptar, entender que essa vida era a vida que eu tinha que ter mesmo. Não. É fundamental que a gente dê resposta, se é que existe, a essa angústia que nos diz que existe uma outra vida diferente desta que eu estou vivendo e que eu não escolhi viver. Quando eu vi, eu já estava inserido nela, naquele contexto, com aqueles objetivos, com uma agenda que eu preciso cumprir para eu ser a pessoa de sucesso segundo o sucesso que venderam para mim. Então, mas eu não sei se eu estou entendendo o que você está me dizendo. O que é que você está dizendo nessa vida? Bom, vou tentar tangibilizar um pouco mais, mas é possível que você mesmo já identifique. Mas, por exemplo, você está num trabalho que já não te desafia nem coloca em prática o teu potencial. Você poderia entregar muito mais. O que você entrega ali é muito pouco.
Você virou um fazedor de PowerPoint, você virou ali, sei lá, é um lugar muito básico ali, que é essa coisa do pagar as contas que eu falei lá atrás. Ou você vive um relacionamento muito superficial, muito raso, que não tem intimidade nenhuma, em que a intimidade é meramente física. Agora peguei, hein? Um relacionamento em que não existe intimidade, um relacionamento superficial, um relacionamento que não vale a pena. Ou você está vivendo uma vida muito distante do que você valoriza, muito distante de significado e de propósito. Por exemplo, para falar de 3 exemplos aqui, que muitos de nós estamos conformados nesse lugar. Muitos de nós vamos ter uma angústia, mas a gente entende que a angústia é normal. Poxa, e se a gente parar para ouvir o que essa angústia tem a dizer para a gente? E se a gente parar para ouvir o que essa ansiedade está querendo me dizer? Quanto mais a gente se adapta a esta vida aqui, mais a gente vê o tempo passar, vê a vida passar e tem medo de ficar velho rápido. A gente fica com medo de que a vida acabe rápido. Por quê? Porque é uma vida muito... O tempo está passando e nada acontece. O tempo está passando e você está só ali no automático. Quanto mais eu estou aqui, menos preocupação eu tenho com o tempo de vida que eu ainda tenho. Porque eu estou vivendo dentro da potência da vida hoje, enquanto a vida estiver disponível para mim. Quando eu estou nesta vida, em que eu estou perfeitamente adaptado, provavelmente eu estou num contexto em que eu utilizo um artifício, que é o artifício do perfeccionismo. Eu monto a coisa de um jeito e dou um significado de perfeição que me dá a sensação de que eu estou vivendo uma vida de fato, uma vida real, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas é só impressão, é só um artifício, é só uma espécie de armadura que me preserva, ou que supostamente me preserva, mas me preserva num lugar em que eu não evoluo, eu não cresço, eu não entro num lugar de transformação. Como é que eu deixo essa armadura de lado? Como é que eu me liberto desse perfeccionismo e me coloco em direção a um lugar de crescimento, de transformação? Eu falei sobre isso muito em detalhes dentro deste vídeo aqui, que eu recomendo que você assista. Acredito que você vai gostar e vai complementar bem o que eu acabei de falar com você. Clica aqui que a gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Não está inscrito no canal? Se inscreve no canal, ó. Tá aqui. Aqui também você já clica, já se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana aqui para você. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.